bom estar novamente aqui com vocês. E hoje no nosso programa vamos falar sobre os felinos. E você aí de casa que tem um gatinho não vai poder perder. O programa Coisa de Amigo está no ar. Bom, hoje vamos falar sobre os nossos amigos felinos, mas um assunto assim muito interessante, até um pouco triste na verdade. Hoje vamos falar sobre leucemia nos gatos. E ao meu lado está o Dr. Herbert Cravo. Tudo bem, Herbert? Tudo. Hoje vamos falar sobre doença, né? Uma doença até que assim um pouco chata para os nossos amigos de estimação, né? Explica um pouquinho para a gente como aparece uma leucemia num gato. Então, assim, a leucemia felina é uma doença provocada por um vírus, um retrovírus, é um tipo de vírus, que ele tem a capacidade de entrar dentro da célula do hospedeiro e implantar o DNA dele dentro da célula hospedeira. E isso faz com que haja modificações da função dessa célula e o que dificulta para o organismo do animal de reconhecer aquela célula infectada como uma célula estranha. Herbert, então explica aqui pra gente como ocorre o contágio, né? Como ocorre a leucemia no nosso amigo de estimação. É assim, Simone, a leucemia, o contágio acontece através de mordida, de briga entre os animais e a utilização comum de vasilhas de alimentação e de água por vários gatos. O gato contaminado usa o mesmo que os gatos não contaminados. Então passa pela saliva do gato? Da saliva do gato, através da mordida, também ocorre a transmissão. Desse vírus? Do vírus. Tá, e o pessoal vai querer saber, bom, como que eu vou reconhecer que o meu gatinho está com leucemia? Porque na verdade, né, leucemia é uma doença até difícil, né, em humanos. Como que funciona isso nos gatos? Como a gente vai saber que ele tem a leucemia primeiramente? O vírus da leucemia, ela entra e modifica as características genéticas da célula. E ele facilita o aparecimento, ele induz o aparecimento de outras neoplasias. O que seria neoplasia? Seriam tumores. Ah. Porque a leucemia que a gente conhece no ser humano é aquela em que a pessoa tem um distúrbio na produção de células sanguíneas. A leucemia do gato ocorre uma mutação das células, o que facilita o aparecimento de tumores. Então você tem sarcomas, você tem linfoma, que é um tumor que se distribui por todo o corpo. Dentro dessas patologias existe um tumor específico que chama fibrosarcoma, em que ele pode ter duas origens. O gato pode ter um fibrosarcoma cuja origem é de próprias células dele, como acontece em qualquer neoplasia, como o vírus da leucemia induz o aparecimento dessa neoplasia. Então o gatinho que está com leucemia, provavelmente ele vai ter ainda outras doenças, outros tumores, é isso que você está falando. Exatamente. Então se o meu gatinho está com leucemia, os sintomas, assim, eu vou poder perceber porque ele vai ficar doente, vai ficar apático, como que eu vou perceber que ele está? Só porque vai aparecer outras doenças? É isso? Eu quero entender. Normalmente o que aparece como a doença é a apatia, a apetência, então o animal... Falta de apetite. O animal fica ele muda completamente, é isso? Exatamente. O animal que era brincalhão passa a ficar quieto, o animal que comia normal, comia bem, passa a não comer, ele apresenta uma perda de peso. Existem alguns sintomas que são comuns não à leucemia, mas a várias outras doenças virais, como é o caso do aparecimento de estomatite, que são ulcerações na boca, a presença de anemia, a presença de icterícia, podem ocorrer não só na leucemia, mas quando ocorre no gato, o profissional deve ficar atento para observar se... E o dono também, né? Porque então facilmente a gente reconhece. Normalmente, a partir do momento que ele fica com a leucemia, rapidamente aparecem os sintomas, então. Não é assim rapidamente. O período entre a contaminação e o aparecimento dos sintomas, ele pode demorar meses ou anos. Herbert, uma pergunta, né? Já que a leucemia, ela passa para o gatinho, para o outro animalzinho, através da mordida, a leucemia passa também para o humano ou não? Do gato passa para o humano ou não? Não, Simone, a leucemia é específica de felídeos. Você tem tanto cães como seres humanos, o vírus não consegue se replicar no organismo deles. É uma doença específica de felinos. Tá, então não passa nem pro dono, nem pro cachorro. Outro animal. Se ele morder o cachorro, também não vai passar. Não tem problema. Só pro outro gato. Exatamente. Herbert, explica pra gente como é feito o diagnóstico dessa doença, da leucemia, nos gatos.
O diagnóstico, Simone, é feito através da coleta de sangue e da execução de exames laboratoriais. Então, existem exames já que você faz para não somente a leucemia, mas outras doenças felinas que você faz ao mesmo tempo. Dr. Herbert, existe prevenção para leucemia para os nossos gatos ou não? Existe uma vacina que pode ser aplicada para a leucemia felina. Ela só é indicada para gatos que sejam expostos à doença, ou seja, gatos de vida livre que têm acesso à rua. Então, se o seu gatinho fica dentro de casa, num prédio, ou não tem contato com outros animais, outros felinos, não há necessidade de fazer a vacinação. A chance de ter leucemia, então, é muito menor. Não, se você tiver um gato que fica só dentro de casa, ele não vai ter a doença. Explica aqui pra gente como que eu vou tratar essa doença nos gatos, então. O tratamento da doença em si não existe. O que se faz é o tratamento da sintomatologia que vem junto com a doença. Então você pode usar... Não tem cura, então basicamente é uma doença que não tem cura. De forma geral, a doença viral, ela depende do organismo estabelecer uma linha de defesa e destruir o vírus. Existem duas situações. Você entra em contato com o vírus e o seu organismo domina e o destrói, ou o vírus vai entrar em você e fica permanentemente em você. Herbert, existe algum medicamento que é dado para o gatinho para ele ter uma vida melhor, um prolongamento, né? Já que essa doença não tem cura. Existe isso ou não? Além do tratamento básico que é dado para a sintomatologia que ocorre em cada um dos tipos da doença, você tem um interferon humano que ele pode ser utilizado como um imunoestimulante. Ele vai auxiliar o sistema de defesa a proteger o organismo. Então, esse remédio ajuda a proteger e, com isso, quanto tempo um gatinho que tem leucemia ainda continua vivendo? A sobrevida do animal depende. Se ele já tiver a apresentação de sintomas clínicos, a sobrevida dele é de alguns meses. Se ele não tiver os sintomas clínicos, ou seja, você vai à clínica, faz o exame e descobre que o seu animal é portador do vírus. Mas ele não se manifestou? Mas não manifestou. Pode levar anos até que haja manifestação. Bom, Herbert, muito obrigada. Eu acho assim incrível, né? Falar sobre leucemia é uma coisa tão triste, na verdade, né? Tanto em humanos quanto nos nossos animaizinhos de estimação. Mas eu adorei saber e é importante o pessoal aí de casa também se esclarecer, porque muita gente pode ter um gatinho e não sabe o que está acontecendo. Por isso é muito importante você sempre levar o seu animalzinho de estimação a um veterinário. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.